Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou o sextou, 4 de julho, dia chuvoso no Rio de Janeiro, pelo menos nesse início da manhã, muito frio, 14 graus, enfim, depende de onde você está no Rio, mas o fato é que para nós cariocas está muito frio. Claro que a galera que assiste lá do sul vai falar, mas bate, aqui no Rio Grande do Sul está muito mais frio, Santa Catarina, Paraná, enfim. Galera, vamos à notícia do GE, né? Sempre com alguma polêmica. O GE fez uma estatística para tentar definir quem que ficou ali, as colocações dos clubes no Mundial. Por exemplo, hoje começa as quartas de final do Mundial. Então, do 9º ao 16º lugar, quer dizer, equipes eliminadas, entre elas o Botafogo. Em que posição que ficou o Botafogo, né? E o GE trouxe que o Botafogo ficou em 14º, segundo o portal, né? Utilizando as estatísticas do Gato Mestre, né? Que ele mesmo, né, usa essa nomenclatura de Gato Mestre. O Botafogo ficou em 14º apenas, ou seja, entre as equipes eliminadas de 9º a 16º, o Botafogo só ficou à frente do Inter Miami e do Monterrey. Mas há controvérsias. Clubismos à parte, não concordo com esse critério utilizado. Segundo o GE, é critério de Copa do Mundo, de seleções, né? Mas, por exemplo, vamos lá. O Botafogo somou 6 pontos na primeira fase. Vitórias contra o Seattle Sounders e PSG, né? Só isso. 6 pontos. E vamos falar aqui do Flamengo, né? O Flamengo conquistou 7 pontos na primeira fase. Então o Flamengo ficaria à frente. Só que o Botafogo, nas oitavas, empatou com o Palmeiras, né? No tempo normal, foi 0-0. O Botafogo veio a perder na prorrogação. Então, ao meu ver, esse ponto deveria contar. O Botafogo deveria ficar também com 7 pontos. De repente, até no saldo de gols, pode ter ficado inferior ao Flamengo. Mas eu acho, né, que o Botafogo, ao ser eliminado na prorrogação, vale mais do que quem foi eliminado no tempo normal, né? Citando o rival da Gávea, tomou 4-2 nos peitos, né? Enfim, isso também não vai mudar nada na nossa vida, mas é só aí uma reflexão. Quero saber a sua opinião, se faz sentido esse raciocínio, né? Porque não pode ser considerado que o Botafogo foi eliminado ali da mesma forma, tendo perdido na prorrogação, ou que se tivesse perdido no tempo normal de jogo, né? Ao meu ver, houve um empate na prorrogação, sim, né? A vitória do Palmeiras. É diferente, galera, tem que ter um critério para isso, né? Ou então que o Botafogo tivesse sido eliminado só nos pênaltis, também é a mesma coisa, teria sido, né, o Botafogo teria tido, digamos que uma eliminação aí mais disputada do que quem perdeu no tempo normal, nos 90 minutos, né? Então, controverso, né? De novo, não vai mudar nada na nossa vida. Pode ser que a FIFA venha, a FIFA não publicou nada ainda nesse sentido. Pode ser que quando acabar o Mundial, a FIFA publique. Pode ser que ela concorde com o Gato Mestre do GE, pode ser que ela discorde, né? Eu estou discordando, estou achando, porque acho que a Juventus também fez 6 pontos, se não me engano. Enfim, é isso, galera. Acho que o critério tem que ser de acordo. A eliminação do Botafogo foi na prorrogação, por 1-0, né? Tô citando o Flamengo, claro, porque rivalidade, né? Sempre rola, e o GE curtiu, né, botar essa publicação certamente para botar o Flamengo à frente do Botafogo no Mundial, né? Os caras tendo tomado de 4-2 nas oitavas. Seguimos, galera. Falei aqui ontem do Matias Segovia, o Segovinha, né? E o jogador paraguaio, que já foi, né, grande esperança do Botafogo, acabou não se concretizando. Ele terminou o seu empréstimo com o Al-Ain e o empresário dele deu uma entrevista a uma rádio paraguaia dizendo que há propostas, inclusive do Brasil, tá? Pelo Segovinha. Claro que a Eagle, né, vai junto com o empresário do Segovinha definir, já que ele pertence, né, ao grupo da Eagle, né? Então tem proposta do Brasil, Emirados Árabes
e do próprio Darren Brussels. Vocês sabem quem é o Darren Brussels? De repente alguém não acompanhou, né? As notícias são frenéticas. No último mês, o RWD Molenbeek mudou de nome, né? Equipe que foi relegada ali à segunda divisão belga e que faz parte da Eagle, acabou mudando para Darren Brussels, né? Enfim, então um retorno do Segovinha, né? Ele que já atuou no RWD Molenbeek, voltaria agora para a mesma equipe, só que com outro nome, deu para entender, né? Então são possibilidades aí, o que hoje é muito pouco provável que o Segovinha seja aproveitado no Botafogo, beleza? Vamos falar do Danilo Barbosa. O Danilo, desde o início do ano, tem se falado muito de uma possível saída, né, dele. Ele que acabou até atuando como titular no último jogo contra o Palmeiras, né, na ausência ali do Gregory. No início do ano se falou muito do Santos, né, quando houve a negociação do Tiquinho indo para o Santos, da vinda do Jair, enfim. Se falou muito do Danilo ir para o Santos, não aconteceu. O Danilo quis ficar no Botafogo. O Danilo gosta muito do Botafogo, adaptado à cidade do Rio de Janeiro, enfim. E agora se falou do interesse do Grêmio. Esse interesse realmente existiu. O Grêmio fez contato com o Botafogo, né, para saber da situação do Danilo. E o que aconteceu foi o seguinte: o Danilo tem um excelente salário, né, mesmo não sendo titular do Botafogo, e esse valor do salário ali, algo próximo de R$1 milhão, assustou os dirigentes tricolores gremistas, né? E aí a coisa meio que esfriou, tá? O Grêmio procura um jogador para a posição, mas o Danilo já não é mais a prioridade do Grêmio por conta justamente do que eu acabei de falar. O Danilo pode sair do Botafogo, sim, mas a tendência é que, caso ele saia, seja para o futebol do exterior, né? Ele mesmo, se tiver que sair do Botafogo, que seja para o exterior, né? Ele prefere aqui no Brasil continuar no Botafogo, como eu acabei de falar em relação a Santos e Grêmio, né? O Danilo, que está muito bem adaptado à cidade maravilhosa, né? Acho que um jogador que, se sair do Botafogo, né, não é insubstituível, né? É um jogador que deu a sua contribuição ao Botafogo durante um bom tempo, né? Mas também não será um problema caso ele busque aí novos ares, né? Vamos aguardar. Quem o torcedor não quer que saia de jeito nenhum, né, é o goleiro John Vitor, né? O John, segundo o André Hernan, lá do UOL, né, foi observado pelo Manchester United. A gente deu essa notícia aqui durante o Mundial, e o interessante é que despertou a atenção dos dirigentes dos Devils, né, dos Red Devils, na atuação dele contra o PSG, que eu acho até nem foi assim tão sensacional, porque se a gente for analisar mesmo, tirando aquela defesa logo no início do jogo ali, comecinho da partida, né, o PSG não teve grandes chegadas, né? Depois teve uma outra defesa também ali, meio que no susto, no segundo tempo. Mas a grande defesa mesmo foi logo no começo da partida contra o PSG. Mas o Manchester United também mandou observadores para observar o John no jogo com o Palmeiras. Aí sim, né? O John desfilou, né, defesas sensacionais, tanto é que foi eleito melhor em campo e saiu como um grande destaque daquela partida, que a gente tem pouquíssimas boas lembranças, mas uma boa lembrança foi realmente a atuação do John, né? Mas é isso, galera. Por enquanto não tem novidades sobre isso. O Manchester United, ele deve liberar o goleiro camaronês, né, o Onana, e por isso está em busca aí de um substituto. Vamos falar então do assunto principal, né? O Jair, ontem saiu essa notícia, né? Fechou a sua ida para o Nottingham Forest. O Jair, que também não estava muito empolgado com a ideia de ir para o Nottingham Forest, né? De sair do Botafogo, melhor dizendo, nesse momento. O Jair chegou sob muita desconfiança, se falava muito que o Jair não queria sair do Santos, chegou aqui, negou, né, isso, e também a polêmica foi ficando de lado com as boas atuações do jovem zagueiro Jair Cunha, né? E aí ele realmente manifestou recentemente o desejo de ficar no Botafogo pelo menos até o final do ano. Isso acabou não acontecendo, já canetou, já assinou um contrato de 5 anos, não joga mais pelo Botafogo, o que é uma pena, né? Eu sei que meu pai ontem até comentou comigo, né? Fica desesperado, né? Chateado,
Mas o Botafogo já está em busca aí de alguma peça de reposição, até porque já sabe que o Bastos não volta pelo menos em 3 meses, acabou de operar lá na Itália, e agora essa saída do Jair, né? Provavelmente a gente vai ver uma ascensão aí ao time titular ou do David Ricardo ou do próprio Caio Fernando Pantaleão, né? O Botafogo também está tentando fechar a compra do Dantas, né? Que é um zagueiro polivalente, né? Pode atuar também como volante do Novo Horizontino, tá? Isso aí deve ser concretizado aí nos próximos dias. O Dantas fez 18 jogos pelo Novo Horizontino esse ano. Nos 2 últimos jogos não atuou, ficou no banco, né? Então o Botafogo aí está já em acertos aí finais para contar com o jovem jogador do Novo Horizontino. Mas vamos falar então do Jair, galera. A polêmica maior, né, que eu sei que vocês estão aí querendo saber os porquês, né? E eu já adianto que eu não tenho todas as respostas, tá? Sobre a questão do valor, né? O que se divulgou ontem é que o Nottingham Forest está pagando 30 milhões de euros ao Botafogo pelos passos de Igor Jesus e Jair Cunha. E essa conta dos 30 seria 18 pelo Igor Jesus e naturalmente 12 pelo Jair Cunha. Se a minha matemática ainda tá boa, sim, 18 mais 12 30 milhões no total. Beleza. Se falou há muito tempo de que o Igor só sairia por 20 milhões de euros. Então 18, né? 10% a menos aí de 20 milhões. E 12 milhões pelo Jair significaria mais ou menos que o Botafogo pagou, né, ao Santos. Então qual o sentido de um jogador que chegou em fevereiro, o Botafogo pagou 12, está valorizado porque atuou bem, inclusive fez gol, o gol de estreia do Botafogo no Mundial, primeiro gol da história do Brasil em mundiais de clubes, Jair Cunha. Então se valorizou, né? Jogou muito bem contra o PSG, jogou muito bem contra o próprio Atlético de Madrid, e aí o cara é vendido pelo mesmo valor. Aí é que vem a explicação. Primeiro, o Botafogo está pagando ainda, né, a médio e longo prazo ao Santos, né, esse valor. E o Nottingham Forest vai pagar à vista esses 30 milhões. Algo que é muito bem-vindo nesse momento para o grupo da Eagle por conta do Lyon. Pô, mas Carlos, esse dinheiro não tinha que vir para o Botafogo? Em tese sim, só que o dinheiro da Eagle, vou falar aqui várias vezes até, né, todo mundo entender bem, né, com todo respeito, mas isso para mim também é novo, né, claro, esse modelo multiclubes, né, do Textor, o dinheiro é um só, né, então a gente também não reclama quando o Textor chega e contrata para o Botafogo com dinheiro que de repente, né, veio de outras fontes que não o Botafogo, né, então esse dinheiro agora à vista, vindo do Nottingham Forest, né, inclusive já está com data marcada aí, o novo julgamento, a nova oportunidade para o Lyon não ser relegado à segunda divisão da França. 200 milhões de euros que o Lyon tem que brotar essa grana, né? Então, os 30 milhões ajudam muito, né? E o Botafogo ainda vai estar pagando ao Santos e já vai ter recebido por aí. Só aí já, de certa forma, justifica. O outro fator importante é o seguinte: o Nottingham Forest tem um dono, né, que é um bilionário, sei lá, trilhardário, né, como alguns gostam de falar, que é o grego Evangelos Marinakis, né, popular Marinakis. O Marinakis, ele desde o ano passado tem interesse em investir no futebol brasileiro, entrar no futebol brasileiro, tal qual fez o John Textor com a Eagle, né, já há praticamente 3 anos. E o Marinakis tinha tido já o assédio do Vasco. A gente sabe que a 777, né, não deu certo lá no Vasco, foi um fracasso. Então o Vasco está em busca de uma nova SAF. Então o Vasco assediou o Marinakis, né, assediou no bom sentido. O São Paulo, através do Júlio Casares, né, também fez contato com o Nottingham Forest ano passado, porque tinha interesse a questão da base de São Paulo lá em Cotia, né, ofereceu mundos e fundos, porque o São Paulo, né, ficou de olho na grana do grego. E
nada foi fechado. Marinakis continuou observando, né, o mercado brasileiro. Quando o John Textor faz contato, rolou empatia, não sei se rolou bolinho de laranja, ou de cenoura, ou o que for, bolinho de chocolate, né, mas rolou uma empatia e o projeto do Textor, opa, interessou mais. Ou seja, galera, a gente nunca vai saber exatamente, mas a ida de dois jogadores que são, acho que não é exagero dizer que são pilares do Botafogo, né? Especialmente o Igor Jesus, principal jogador do Botafogo na atualidade, né? Até o Mundial, revelam, tipo assim, ó, Botafogo tá sendo maneiro com o Nottingham Forest, né? Estamos cedendo jogadores nível seleção. O Igor Jesus foi titular da seleção, tem tudo para ser convocado pelo Ancelotti, se o Ancelotti, né, tiver um mínimo de conhecimento, e ele tem muito conhecimento, convocará o Igor Jesus, né? E o Jair Cunha, campeão sul-americano, sub-20, né? Um jogador de um potencial incrível pela idade, né? Então o Botafogo cedeu ali cerejas do bolo, já que o assunto era bolo, né? Para o Marinakis. E o Nottingham Forest certamente está se costurando em um acordo de Botafogo e Nottingham Forest, de Botafogo centralizando a questão da base, né? Já se falou muito de investimento até do Atlético de Madrid, de multiclubes num CT de base no Brasil. Pode ser que isso aconteça com o dinheiro do Marinakis, do grego lá do Nottingham Forest, tá? A tendência agora com isso aí tudo sendo costurado, né? Então é isso, galera. A gente não tem a resposta, resumindo, né? A gente não tem a resposta clara. Poxa, como é que o Botafogo comprou por 6 e vendeu por meia dúzia, né? Não faz sentido? Faz sentido no mundo dos negócios, porque é exatamente o que eu falei. Primeira coisa, o Botafogo vai receber à vista esse valor, né? Ah, mas o dinheiro vai para o Lyon. Não interessa. O importante, né, é que o Textor continua investindo no Botafogo, já deixou claro que ele está agora muito mais atento ao Botafogo, porque ele, Textor mesmo, saiu de cena, né? Deixou lá o Michael Groningen e a Michelle cuidando do Lyon, né? E ele vai estar muito mais voltado para o Botafogo. Então, eu acho, ao contrário do meu pai que está pessimista, eu estou otimista. Óbvio que a gente sabe que não vai ser fácil, especialmente substituir Igor Jesus, né? A gente viu ali contra o Palmeiras o Tuco Correia, né, mostrando uma certa qualidade, né? Tem o Arthur Cabral, que não conseguiu mostrar muita coisa nesse Mundial, teve também pouca minutagem, então não é fácil substituir o Igor Jesus, tudo que o Igor fez, né? O Jair, já acho que é uma perda menor, mas que realmente o Botafogo ache essa nova formação de zaga, que já foi Bastos e Barbosa, pode voltar a vir a ser no final do ano, né? Mas por enquanto a gente vai ter que encontrar um substituto aí à altura, talvez o próprio David Ricardo, que também tenha se revelado um ótimo jogador, né? Alguém para jogar ao lado do Barbosa, né? Esse é o ponto número 1. E é isso. Enquanto isso, seguimos querendo saber sobre o treinador. Amanhã a gente volta mais e fala sobre isso, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário. Tamo junto. Fogão pra cima sempre.